dia que vai ficar com certeza na memória do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, porque ele foi afastado do cargo logo cedo hoje, numa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Já vou dar aqui as boas-vindas ao Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas. Muito bom dia ouvintes, bom dia, São Paulo. E também a Júlia Calembar, repórter da Band no Rio de Janeiro, com os detalhes dessa decisão do STJ e também da operação que acontece agora no Rio de Janeiro, porque além do afastamento do governador, há também mandados de prisão sendo cumpridos, né, Júlia? Bom dia para você. Oi, Thaís, bom dia para você e a todos que acompanham. Tem mandado de prisão sendo cumprido, inclusive o pastor Everaldo, que é o presidente do partido do governador Wilson Witzel, do PSC. Ele já foi preso, a gente está aguardando a chegada dele aqui na sede da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro. Então ele já preso, além dele, os agentes da Polícia Federal tentam cumprir ainda o mandado de prisão contra o Lucas Tristão, que é ex-secretário de Desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro. Ele foi afastado pelo governador Wilson Witzel em uma das manobras de Witzel aí para ganhar para ficar mais bem visto, né, na Assembleia Legislativa do Rio, quando o impeachment dele foi aceito. Bom, o vice-governador Cláudio Castro e a primeira-dama Helena Witzel também estão entre esses alvos da operação da Polícia Federal. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, e o Lucas Tristão, como eu disse. E nesse momento tem pelo menos 4 equipes na residência oficial do governador, no Palácio Laranjeiras, que fica na zona sul aqui do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a partir da eleição de Witzel já começou aí a ser estruturada uma organização criminosa que era dividida em 3 grupos que disputavam o poder mediante pagamento de propina de agentes públicos. Essa operação de hoje é um desdobramento daquela operação placebo, né, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Witzel, também a esposa dele, Helena Witzel, e o ex-secretário de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Então, mais um dia para o governador lembrar, porque ele está colecionando dias memoráveis, né, Thaís? É verdade, Júlia. Agora não há mandado de prisão contra o governador Wilson Witzel, não é, Júlia? Não, por enquanto, contra ele só mandado de busca e apreensão. Essa operação foi batizada Trizindem, que é o mesmo fato 3 vezes. Isso porque, de acordo com os investigadores, já é o 3º governador que age dessa forma, aí se beneficiando de dinheiro público aqui no Rio de Janeiro. Ao todo, são 17 mandados de prisão e 72 de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro, também em outros estados. Aqui a movimentação de manhã, bem cedinho, foi bem intensa na sede da Polícia Federal. Tinham muitos agentes, muitos carros, pelo menos 30 carros saíram daqui para cumprir aí mandados de busca e apreensão e de prisão. Sendo que mais cedo, por volta das 5h15 mais ou menos, também já tinham saído agentes aqui da sede da Polícia Federal. Então, uma manhã muito movimentada aqui no Rio de Janeiro. A gente segue acompanhando toda essa operação, mas fato é, governador Wilson Witzel afastado do cargo por 180 dias. Essa medida vale por 180 dias. E o vice-governador Cláudio Castro, apesar de também ser alvo dessa operação, ele não foi denunciado. Então, ele assume o cargo no lugar do governador Wilson Witzel. Obrigada, repórter Júlia Calembar, ao vivo direto do Rio de Janeiro, mas que tristeza, não é? Wilson Witzel, que foi eleito com a bandeira da moralização, era um desconhecido na política, aliás, um novato. Foi juiz, seguiu na magistratura durante quase toda a sua vida, se filiou ao PSC em 2018 para concorrer ao governo do Rio, largou ali na corrida eleitoral como um dos últimos colocados e foi ultrapassando os concorrentes, surpreendeu fechando o primeiro turno na frente de Eduardo Paes e aí ganhou a eleição no segundo turno. Cláudio Humberto, nós temos um convidado especial hoje no Jornal Gente, o jornalista Sérgio Amaral, seu companheiro aí de Brasília, mineiro, que é o chefe de jornalismo da Band em Brasília e é o nosso convidado de hoje. Então também vou dar as boas-vindas ao Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Thaís? Um prazer estar aqui no Gente, ao seu lado, ao lado do nosso grande amigo Cláudio Humberto. Um bom dia para vocês e bom dia, São Paulo. Muito bom dia, Sérgio. Olha, é um privilégio ter Sérgio Amaral aqui entre nós. É um irmão, é um companheiro de trabalho absolutamente exemplar aqui em Brasília.
além de ser um dos jornalistas mais bem informados, mais articulados que nós temos neste país, viu? Agora, sobre essa operação de hoje no Rio de Janeiro, ela poderia se chamar de déjà vu, né? É impressionante, né? Porque é mais um governador envolvido em roubalheira. O seu vice também é alvo de mandado de busca e apreensão, Cláudio Castro, um vereador desconhecido, obscuro, um ex-vereador que foi escolhido por Witzel para compor a sua chapa como vice. Ele assume o governo, já sob investigação, ele é alvo de mandado também de busca e apreensão. Temos outra vez uma primeira-dama envolvida na safadeza, que é a primeira-dama do governo do estado do Rio de Janeiro, a exemplo do que aconteceu com a mulher do ex-governador ladrão transitado em julgado, Sérgio Cabral. Nós temos mais um petista e mais um presidente, que também é presidente, e mais um da Assembleia Legislativa, que está investigado, que é o deputado André Siciliano. Ele está lá, aliás, que não se perca pelo nome, ele também está entre os... É impressionante como a história se repete no Rio de Janeiro. E sempre que acontecem coisas dessa natureza, envolvendo um político importante, o governo do Rio, etc., políticos da Assembleia Legislativa, lá do Rio de Janeiro, eu sempre sou tentado a afirmar, e tenho dito, que, olha, neste momento nunca houve uma classe política tão lamentável no Rio de Janeiro como atualmente. Olha, já repeti essa história várias vezes ao longo dos anos. É impressionante a capacidade dos políticos do Rio de Janeiro, mesmo pessoas que foram eleitas para fazer diferença, mesmo pessoas que foram eleitas na expectativa e com a promessa, como foi o caso do Witzel, de botar para quebrar, de acabar com a corrupção, meter corruptos na cadeia e tal. Ele é o primeiro. Você vê que a investigação constata a existência de uma espécie de três departamentos de corrupção, três unidades avançadas da safadeza, né, que foram criadas ou coordenadas pelo governador do Rio de Janeiro. É uma tristeza, um estado tão lindo, uma cidade tão linda, um povo tão simpático como é o do Rio de Janeiro, né, tão acolhedor, esteja a cada governo escolhendo mal, e cada vez pior, né? Escolheu mal com o Sérgio Cabral. Antes do Sérgio Cabral tinha outros, né? Muitos ladrões passaram naquela cadeira, mas acabaram impunes porque não havia mesmo uma cultura de investigação como hoje, como se desenvolveu, sobretudo a partir da Operação Lava Jato. Mas aí, sabe, a cada governador é uma escolha pior ainda do que a anterior, né? E todos querendo ser, sabe, todos querendo repetir digamos assim, a prática anterior, todos querendo ficar ricos, né, com dinheiro público. É absolutamente entristecedor, é uma vergonha, mas também é preciso destacar que as instituições funcionam. Está aí o Superior Tribunal de Justiça, representado nesse caso pelo ministro Benedito Gonçalves, que não contou conversa, mandou afastar o governador, mandou prender gente. São 17 mandados de prisão, é uma única fase dessa operação. É absolutamente importante que a gente registrar isso, para não parecer também que a esculhambação é generalizada, né? A esculhambação não chegou na justiça do nosso país, não chegou no Ministério Público, não chegou na Polícia Federal, que são exatamente os órgãos envolvidos nessa investigação e na tomada de providências. Pois é, e Sérgio Amaral, tenho aqui a ponderação de um ouvinte da Rádio Bandeirantes muito interessante. É o Geraldo de Embu-Guaçu que escreve aqui. Muito estranho a justiça ter o poder de afastar um governador do cargo, mas de não ter o poder de mandar prender a deputada que mandou matar o marido. Tá? Tem razão o nosso ouvinte aqui. Tem algumas coisas que ainda são difíceis de entender, não é, Sérgio? Completamente. Ele está cheio, coberto de razão, porque é uma das coisas, as chamadas jabuticabas, né? Que jabuticaba é a fruta que só existe no Brasil, e a gente tem essa jabuticaba na nossa legislação, né? A justiça pode afastar um governador, não consegue colocar no chilindró uma deputada que é acusada de ser mandante da morte do próprio marido, colocando a família toda dentro do crime, e ela está solta. Agora, isso tudo que aconteceu hoje, né, Thaís, né, Cláudia? A gente lembra o seguinte: o Rio de Janeiro continua lindo, mas eita povinho sofrido, né? É o 6º governador preso em poucos anos.
A gente tem o único que continua preso e vai continuar por muito tempo, né? Teve 282 anos de pena, que é o Sérgio Cabral. Que conforme ele próprio admitiu, não é, Sérgio? Exagerei, né? Ele passou do ponto aí na roubalheira, né? Passou completamente, muito. né? Passou completamente. Muito do ponto. Tanto que a Justiça aplicou aí uma pena de 282 anos de chilindró, né? Mas a gente já teve, por enquanto, mas a gente já teve aí Moreira Franco preso rapidamente, o Antony Garotinho foi preso 3 vezes, a esposa dele, a Rosinha Garotinho também foi presa, o Pezão e agora Witzel. Agora, o que chama a atenção desta vez é que essa prisão foi uma decisão monocrática, né, do ministro Benedito Gonçalves e, obviamente, a defesa do governador Witzel já disse que vai recorrer. A gente sabe que tem alguma chance de, no órgão colegiado do STJ, essa prisão cair. Agora, se não cair, a prisão não, desculpe, o afastamento dele. Se ele continuar, se ele ficar mesmo afastado por 6 meses, a gente lembra de uma coisa. Daqui a pouco, em fevereiro, ele estará afastado, será a vez de reconduzir ou nomear um novo Procurador-Geral de Justiça no Rio de Janeiro. O Procurador de Justiça do Rio de Janeiro tem um monte de coisas debaixo da aba dele, né? Inclusive, por exemplo, o processo da rachadinha lá na Alerj. Então, é uma coisa que vai ter muita gente de olho, são muitos interesses, não apenas os interesses aí do atual governador, né? E eu me coloco no lugar do eleitor carioca, né? Do eleitor fluminense, porque na eleição de Sérgio Cabral e na eleição de Luiz Fernando Pezão, a bandeira moralizante não existia, né? A bandeira era outra ali da plataforma eleitoral, era aquele momento de abundância, aliança com o governo Lula, petróleo, Olimpíadas no Rio, era outro momento, não é? Então, essa era a bandeira. Luiz Fernando Pezão veio ali na rabeira do Sérgio Cabral. Agora, Wilson Witzel, se ele entregasse uma gestão administrativamente incompetente, porém não corrupta, acho que estaria dentro da expectativa. O que a eleição dele mostrou foi o eleitor fluminense estava cansado de corrupção e aí qualquer um que levantasse essa bandeira teria mais chances. E não necessariamente o que ele colocou ali na campanha, fora da promessa de que não iria roubar, teve peso na eleição dele. Ele era um desconhecido. Eu me lembro aqui no primeiro turno, na abertura das urnas, a gente olhava ali o resultado do TSE rodando e falava, gente, mas ele está ganhando no primeiro turno. Pouquíssimas pessoas detectaram essa alta tão rápida de Wilson Witzel, que era um ilustre desconhecido. Então, me colocando aqui no lugar do eleitor fluminense, dessa vez deve doer mais ver o governador afastado por corrupção. Porque era justamente o que ele não podia fazer e fez, e usando um esquema que já era usado antes, né, Cláudio? Ele foi eleito, né, Thaís? Você tem toda a razão de registrar isso, porque o Witzel foi eleito por ser outside, por ser alguém de fora da política, né? O eleitor fluminense estava cansado dos velhos políticos ladrões, que você sabia, né? Como é que eles iam eleger o Eduardo Paes? O Eduardo Paes enrolado até o talo com o Sérgio Cabral, né? Também réu e alvo de diversas investigações de corrupção, embora seja um político simpático, tão simpático ao povo do Rio de Janeiro, que hoje lidera com folga as pesquisas para a disputa à prefeitura, né? Mas naquela ocasião as investigações contra eles eram muito recentes, né? Aliás, estavam em curso, inclusive. E aí de repente aparece um camarada que, além do discurso moralizador, etc., imagina, o cara era um juiz, né? Um juiz federal, etc. Além disso, ele vestia a camisa do Bolsonaro, né? São abundantes as imagens do governador Wilson Witzel com a camisa amarela escrito "Meu partido é o Brasil". Sim. Né? E Flávio Bolsonaro embarcou fortemente na campanha dele também, principalmente no segundo turno, todo mundo, né, Cláudio? Todo mundo, o povo do Rio de Janeiro embarcou, né, nisso tudo. Ele se aproveitou muito da onda Bolsonaro, que varreu o país, né? Se aproveitou
do Bolsonaro, tanto quanto o João Dória em São Paulo, né? Tanto quanto diversos governadores, diversos políticos que usaram esse fenômeno do Bolsonaro, o fenômeno nas Romeu urnas, Zema em Minas. Romeu Zema, enfim, vários governadores foram eleitos de maneira surpreendente, também no caso de Minas o Zema, né, foi uma dessas surpresas, exatamente porque usou ali o nome do Bolsonaro. Mas é uma lástima, né, que do Rio de Janeiro haja essa coincidência, né, são 6 governadores, como bem lembrou o Sérgio, né, mas assim... 3 deles particularmente ladrões, né? O Sérgio Cabral, pelo amor de Deus. Depois vem o vice dele, né? Que virou governador, foi eleito pelos cariocas, pelos fluminenses, governador, preso também por safadeza, por corrupção, e agora o Wilson Witzel afastado do governo, afastado da caneta, afastado dos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro. E olha, vocês que já viram tanta coisa na política, vou fazer aqui quase que uma divagação. Num caso como esse, não é, em que a pessoa é um outsider, nunca passou pela política, se elege com a bandeira moralizante e depois começa a se encrencar em esquemas muito parecidos com os governantes anteriores. Será que o cidadão já planeja isso e só não fala? Ou quando chega lá no poder, descobre como a coisa funciona e fala, isso aqui é bom, acho que eu vou tentar também. É uma divagação, ninguém tem essa resposta, é claro, né? Mas eu tenho uma curiosidade gigante de saber, de fato, como é que isso funciona, viu, Sérgio? Olha, eu também, mas é o seguinte, o ex-governador Sérgio Cabral, ele deu uma dica há pouco tempo, né? Numa entrevista, ele chegou a dizer o seguinte, o cidadão, quando assume uma vaga dessa, é muito tentado, é praticamente impossível não ser tentado a participar desse jogo que ele vê ali, que é tão fácil e é considerado, vamos, entre aspas, assim, né, tão natural. É dureza. Agora, o efeito que isso vai ter no eleitor do Rio de Janeiro, é que a gente não sabe, né? O que vai ser disso? Vai ser a volta da política tradicional, já que o novo não deu certo, pelo menos lá no Rio de Janeiro, os políticos tradicionais vão se aproveitar, disso aí para reforçar o discurso deles, que tem que ser quem conhece, tudo, não pode ser outsider. Eduardo Paes, não é, Sérgio, liderando as pesquisas agora de intenção de voto para a Prefeitura do Rio, que pode ser um indício disso, né? Sim, exatamente. Com certeza. Exatamente, é aquela coisa, né, que o Sérgio estava lembrando, o que é que o eleitor vai fazer, né? Eu acho que uma figura completamente nova, exatamente como aconteceu na eleição do Wilson Witzel, mas que tem um certo histórico de confiabilidade, de respeito, etc., que surja numa eventual disputa para o governo do Estado, essa figura tem uma grande chance de vencer a eleição. Ou seja, sem ligações com a política tradicional, com os políticos do Rio de Janeiro, e talvez tenha uma chance maior. Porque eu não creio que que ainda seja a vez do retorno dos velhos políticos do Rio de Janeiro, né? O Pisciani, não sei o que, aqueles corruptos conhecidos que foram presos, etc., ou estão presos ainda, né? Eu não acredito que eles voltem tão cedo com força ao poder no estado do Rio. E batendo na madeira aqui para que isso seja verdade. Bem, o ouvinte também participa do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. É só você mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 11 999 04 8756. Esse aqui é para você anotar, ó. 11 999 04 8756. Já tem mensagem chegando aqui na abertura do Jornal Gente. Bom dia. Quem é honesto não é tentado a nada, é tentado a fazer a coisa certa. Paulo de Santo André. José Roberto São Lourenço, bom dia. O estado do Rio já pode pedir 2 músicas, 6 governadores. Verdade. Livro do Guinness. 2. Vamos lá. Bom dia, Thaís. Daniel Seboque Piquiri. A história vai mudando. Era Alibaba e os 40 ladrões. Agora vai mudar. Rio de Janeiro e os 40 ladrões. Governadores. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rádio Bandeirantes. É o Fábio de São Paulo, capital. Que vergonha o Wilson Witzel. Eu sou paulista, mas assim, eu me enganei muito com ele. Me enganei demais. Achei que ele era honesto. Achei mesmo. Bom dia a todos aí. Abraço.
E acho que esse é o sentimento, né? Fomos enganados, né? Ele fez parecer mesmo que era uma figura diferente, né? Tanto assim que foi eleito e de forma avassaladora, né? Ele atropelou, foi na reta final, ele atropelou todo mundo e chegou na frente, ganhou em primeiro turno, uma eleição empolgante, impressionante aquilo ali, né? Agora, o nosso ouvinte tem razão, né? O cara que é honesto não é tentado a coisa nenhuma, a não ser fazer o certo, né? Não é? O Sérgio também concorda com isso. E essa declaração do Sérgio Cabral, ele está falando dele próprio, né? Está falando que ele ficou tentado a virar ladrão ou aprofundar, digamos assim, a sua desonestidade. O Sérgio Cabral, além da tentação de roubar, ele também, muitos políticos, muitos governantes têm essa tentação, e eles assumem uma postura de arrogância, né? Eu me lembro que a minha coluna estava para se estrear, dava para estrear num jornal do Rio de Janeiro, e eu sempre fui um crítico do governo, dos políticos de maneira geral, mas também do governador do Rio de Janeiro. E ele mandou ele próprio, assim, a mensagem que eu vi, que a pessoa me mostrou, tinha lá, assim, do meu BlackBerry. Lembra que tinha um celular chamado BlackBerry, né? E no final da mensagem tinha assim, do meu BlackBerry, indicando de onde saiu a mensagem. O governador mandou a mensagem para o diretor lá do jornal, porque o jornal já estava fazendo campanha, né? Já tinha outdoor na rua, não sei o que, da minha estreia. E aí ele mandou dizer o seguinte: se o seu jornal publicar a coluna do Cláudio Humberto no Rio de Janeiro, o jornal não vai mais circular no nosso estado. Essa empresa não terá condições de permanecer no Rio de Janeiro. Ele chegou nesse nível de arrogância, né? Daquela coisa do quem manda aqui sou eu, né? O Rio de Janeiro sou eu, né? Eu sou o todo-poderoso, etc, etc. É claro que o dono do jornal ignorou o diretor do jornal ignorou essa ameaça e ao fim e ao cabo a coluna continuou, seguiu e ele caiu.